Saudações, nobres ouvintes. Vou falar sobre a lei que cria o Cadastro Nacional de Animais. E bom, ela é bem curta, eu vou ler ela toda e depois eu faço comentários dos meus questões, tá? Vamos lá. Lei número 15.046, de 17 de dezembro de 1924. A data em si é relevante, mesmo sendo, digamos, na calada da noite, porque isso é público. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizada a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos relativos a animais que se destinam à companhia ou são criados como de estimação. Parágrafo único. O cadastro de que trata o caput deste artigo não se refere a animais que se destinam à produção agropecuária ou para produtos ou serviços. Certo, então a gente já vê animal de que fica em casa, perfeito? Artigo 2. A União poderá criar e manter o Cadastro Nacional de Animais Domésticos com descentralização de seu acesso aos demais entes federados. Parágrafo único. No caso de a União optar pela criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, deverá ser observado o seguinte. Inciso 1. Os animais serão cadastrados nos municípios e no Distrito Federal e os cadastros serão fiscalizados e centralizados pelos estados e pela União, respectivamente. 2. A União fornecerá aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios um modelo comum de cadastro a ser adotado. 3. Ou terceiro, o cadastro será disponibilizado para acesso público pela rede mundial de computadores. 4. O cadastro conterá, no mínimo, o número de carteira de identidade, RG, que já sumiu, vai sumir, né? E do cadastro de pessoas físicas, que é o CPF, da Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil, do proprietário do animal. Perfeito? B. O endereço do proprietário. C. O endereço onde o animal é mantido e sua procedência. D. O nome popular da espécie, a raça, o sexo, a idade real ou presumida do animal, as vacinas aplicadas e as doenças contraídas ou em tratamento. A linha E foi vetada, então não interessa. F. O uso de chip pelo animal que identifique como cadastrado. Quinto, que o proprietário informará para registro no cadastro a venda, a doação ou a ocorrência de morte do animal apontada a sua causa. Artigo 3º. As informações fornecidas ao Cadastro Nacional de Animais Domésticos são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em sanções penais e administrativas sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. No caso, foi em Brasília, 17 de setembro de 2024, ano 203 da Independência, 132 da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso presidente, Maria Osmarina Marina da Silva Luz Vaz de Lima, que é a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Isso daí fica só a título de curiosidade. Pessoal, assim, vou falar que isso daqui é uma via de mão dupla, tá? Por quê? Bom, primeiro vamos falar do lado bom. Assim, se tiver uma briga, digamos assim, de dois vizinhos por um cachorro, gato, o que for, você vai ter, digamos assim, uma certa legitimidade para evitar, para até conseguir a arbitragem, isso é uma coisa boa, certo? Então você vai ter a referência legal, já que o Estado está fazendo a sua arbitragem, para dizer que isso é algo bom, tá? Agora vamos. Isso daí é só um exemplo, tá? Agora vamos ver quem vai ser, digamos assim, o. Isso também diz que o animal é um patrimônio seu, certo? E aí vai falar, eu falo dos, digamos assim, que da via de mão contra, né? E aí também vai se. Entre outras coisas, tá? Bom, enfim, vamos falar da parte ruim, que é
O que vai e o que volta, né? O lado ruim. Primeiro, se você for assim um vegano por exemplo, acusar e falar de especicismo, que os animais são iguais aos homens, bom, aqui está dizendo na lei que ele é um patrimônio, tá? Esse cadastro não vai, digamos assim, igualá-lo ao homem, só vai ser um patrimônio a mais, tá? Outra coisa, se você é daqueles que falam não compre, adote, aí tá, você vai ter que fazer todo o cadastro, tá? Não vai poder ser, digamos, algo informal, como, por exemplo, tem a pessoa com a caixa, com as grades, assim, com os filhotinhos e tudo mais, e diz assim, ah, tá vacinado, tá, você tem isso daí e tudo mais, entendeu? E, bom, tá aí, certo? Então, assim, eu não vou dizer que isso daí vem mais pra mal, mais pra bem, mas assim, isso daqui já tá dizendo que você será obrigado a isso, né? Porque vai incorrer em omissão, vai incorrer em falsidades e tudo mais, certo? Então, e pra isso já tem todo uma estrutura legal para isso, como eu expliquei em outro VHS, quando eu entendi o Kafka. Por quê? Porque já tem uma série de outras leis, essa daqui é só mais uma para o quê? Que, como está no artigo 3º, você vai ter que informar algo que vai poder te, digamos, te pôr no cadafalso. E por quê? Bom, por exemplo, se vocês forem acompanhar, tem notícias de mudanças no Código Civil, se não me engano até foi proposta pelo Rodrigo Pacheco, né? Que para quem é pai, mãe de pet vai ter direito à pensão. Então já temos um lado ruim, porque você vai ter uma visão do Estado como o animal. Porém também, como eu digo, quando você diz que tem que ter as vacinas aqui, você, digamos assim, vai ter um controle, né, de fato. Porque assim, animais como seres humanos, principalmente em ambientes de aglomeração, são vetores de doenças, tá? Que nem o que mais matou soldados não foi o inimigo, mas foi basicamente eles estarem o quê? Entrincheirados, aquartelados e por aí vai, tá? Porque assim, tem um monte de gente aglomerada num espaço só, então assim, para uma doença contagiosa se espalhar certo? E não demora muito, tá? Então assim, tem esse lado bom, mas como eu disse, assim, aí vai pesar na balança, tá? E também tem como vai ser cadastrado no CPF, vai estar vinculado e é um patrimônio, isso pode ser taxado. Perfeito? Então, assim, como eu disse, não dá ponto sem nó, e também não fica o que, num tão branco no preto como assim dizendo algo bom ou não. Entenderam? Mas o que eu digo é o seguinte, como eu disse, ó, seu chip é assim, tem essa linha F do artigo 2º do inciso 4º, você vai ver que tem o chip de identificação dele, então você pode, se ele se perder, e aí eu digo aqui, não fala, por exemplo, se for gato ou cachorro, pode ser um papagaio, um animal que não fica engaiolado, mas que voa, por exemplo. Entenderam? Então, assim, bom, como eu disse, é uma via de mão dupla. Não tá dizendo, por exemplo, que vão te taxar ainda. Mas como eu disse, esse daqui te dá um reconhecimento público de que você tem um animal, que você tem que controlar a biografia dele, né? Principalmente na questão de saúde. E bom, mas eu não vou mentir, num estado de coisas, assim, como dizem que se você não fizer um negócio, vão te prejudicar. E se você fizer e fizer errado, vão te prejudicar. E se você fizer certo também. Então, assim, olha, é aquele negócio, na minha opinião, aí fica mais nem pra mim nem pra você. Afinal, se vocês tiverem que me prender, por exemplo, porque o meu animal escapou e foi atropelado e eu não tinha o registro, então assim, eu fico, sei lá, eu pago, ou vocês me multam, eu não pago e fica por isso mesmo.
Ou então, se for crime, alguma coisa assim, eu vou preso, não pago nenhum imposto por determinado período e, como sempre, nem pra mim, nem pra você, entendeu? Então, assim, realmente assim, minha recomendação pessoal, já que eu tô dando opinião, é não fazer, tá? Não cadastrar nem nada, porque assim, o que eu digo estão usando agora não vou dizer que é uma questão como digo, de simplesmente monetizar a questão atuarial, como é no caso da justiça, mas aqui a gente vê que o governo brasileiro já é sem dinheiro, então assim como tem o mercado da multa e a indústria, porque afinal você pode produzir que o pessoal vai pagar e algumas até não tem nem justificativa, né? Realmente são multas com razão, uma grande, não vou dizer um percentual, né? Mas eu acho que grande parte sim. Mas realmente, como eu disse, realmente não faça, porque assim, as chances disso se voltar contra você são maiores, tá? E assim, como eu disse, até pro vegano que poderia dizer, ai, os animais agora estão ficando mais iguais. Não estão ficando mais iguais, eles se tornaram um patrimônio do ser humano, né? Aos olhos da lei. Então, assim, nem eles saíram ganhando nisso, tá? E assim, como eu disse, o pessoal que diz, ai, não compre a DOT, ótimo, você vai ter que registrar tudo mais. E, como eu disse, se você que está fazendo uma ação de boa vontade, de bem-estar animal, realmente também isso pode se voltar contra você. E falando de se voltar contra você, também quem compra e abandona também, né? Porque assim, vão achar o chip no animal, né? E você será multado e tudo mais. Não adianta nem fazer isso na calada da noite. Perfeito? Então é isso, tá? A lei tá aí, como sempre, ela é uma via de mão dupla, ela pode ser usada ao seu favor ou contra você, mas assim, tem muito mais estruturas, assim, estruturas legais para te, entendeu? Para te prejudicar, mais do que te favorecer, né? Então é isso, rapidinho. Eu tentei ser rápido, mas obrigado.